Fala, assombrados! Sou o Matheus, blogassombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar sobre a notícia de que a NASA registrou pela primeira vez algo saindo de um buraco negro. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, então a NASA registrou algo saindo de um buraco negro? Um objeto celeste aí que nada escapava, nem a luz? Será que é isso que aconteceu? Nós vamos ver que na verdade é um pouquinho diferente o que aconteceu, tá? Eu vou falar pra vocês aqui nessa notícia, mas antes eu preciso falar o que é um buraco negro, pra quem não sabe. Buraco negro é um corpo celeste com milhões, bilhões de vezes a massa do nosso Sol, por exemplo. Comprimido num espaço bem pequenininho, mas pequeno mesmo. E isso faz com que ele tenha um campo gravitacional muito forte, mas muito forte mesmo, tão forte que nem a luz, que viaja a 300 mil km por segundo, consegue escapar dali. Se passar uma luz por ali no buraco negro, vai ser sugado. Portanto, ele não emite luz nada. E aí fica a pergunta, como que os cientistas conseguem descobrir, então, que existem os buracos negros? Porque ele é tão potente, seu campo gravitacional, que ele perturba os outros corpos que estão perto dele. Por exemplo, os cientistas veem, então, perturbações em corpos celestes que estão próximos a um buraco negro. E dessa forma eles conseguem saber onde está esse buraco negro. Só que além disso existem os buracos negros supermaciços que ficam no centro aí das galáxias. São buracos negros com massas muito poderosas, campos gravitacionais muito fortes, e que ao redor deles existe um negócio chamado disco de acreção, que são anéis de partículas extremamente quentes que vão caindo em direção ao buraco negro. Portanto, essas partículas, como você está vendo aí na foto, elas vão girando a velocidades muito rápidas, emitindo assim uma radiação, um raio-x, antes de cair ali no horizonte de eventos do buraco negro, que é da onde nada escapa. E existe ainda uma outra fonte de radiação perto dos buracos negros, chamada de corona. A corona ainda é algo enigmático para os nossos cientistas. Eles ainda não sabem muito bem o seu formato, essas coisas. O que se sabe é que as partículas da corona são altamente energéticas e emitem também raios X. Portanto, assombrados, você está vendo aqui que um buraco negro, antes de as partículas adentrarem ali no horizonte de eventos, que é da onde nada mais vai sair, elas conseguem emitir raios X. E é desta forma que os cientistas detectaram o primeiro buraco negro, através de aparelhos que tinham sensores de raio-x. Dois telescópios da NASA, o NuSTAR e o SWIFT, apontaram em direção a um buraco negro chamado Markarian 3355, que está a 324 milhões de anos-luz aqui da gente, em direção à constelação de Pégasus, e ele possui 10 milhões de vezes a massa do nosso Sol, em uma área 30 vezes maior que ele só. Então imagina a potência que tem o campo gravitacional desse buraco negro. Só para comparar, nós temos um buraco negro supermaciço aqui na nossa Via Láctea. Ele é chamado de Sagitário A e ele tem 4,5 milhões de vezes a massa do nosso Sol. E esses telescópios da NASA, uma vez que eles foram direcionados para esse buraco negro, eles registraram a emissão de um pulso de raio-x. E depois dos cientistas estudarem esse pulso, foi a primeira vez que eles conseguiram relacionar a ejeção de uma corona de um buraco negro com a emissão de um raio-x. Então não é que os cientistas da NASA conseguiram detectar algo saindo do buraco negro, lá de dentro do buraco negro. Não, não saiu de dentro do buraco negro, sondado. Saiu de uma região do buraco negro chamada corona. E foi a primeira vez que os cientistas conseguiram relacionar a emissão de um pulso de energia de raio-x com a corona de um buraco negro. O Dan Wilkes, da Universidade de St. Mary, um dos autores do estudo aí que revelou isso daí, ele disse: essa é a primeira vez que conseguimos ser capazes de relacionar a ejeção de corona a um pulso de energia. Portanto, assombrados, isso não muda nada. O buraco negro ainda, tudo que cair lá dentro, seja a luz, seja eu, você, um cometa, um asteroide, uma nuvem de gás, qualquer coisa que passar perto dele e tiver o azar de ser atraído pelo campo gravitacional dele, vai sim cair lá para dentro e não vai ter chance de escapar. Agora, o que existe dentro de um buraco negro, ninguém sabe. Os cientistas chamam um ponto de singularidade, onde a nossa física, as leis da física atual, não se encaixam. Deixa então a sua opinião, assombrados, sobre esse assunto. Até mais! Assombrados, os relatos da Ana é a notícia do Matheus. Assombrados.
Globoesporte.com.br. Você não se inscreveu?